O poder da perseverança em oração. A parábola da viúva e o juiz iníquo. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas nos apresenta uma parábola contada por Jesus, com um propósito claro: ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus não contava parábolas apenas para entreter ou ocupar o tempo, mas para comunicar lições profundas que devem ser aprendidas e praticadas com fé e ação. Nesta parábola, Jesus revela o valor da perseverança, especialmente na oração. Ele começa dizendo que havia, numa certa cidade, um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Ao lado dele, havia também uma viúva, alguém frágil diante da sociedade, sem poder político, financeiro ou influência, que constantemente vinha pedir justiça contra seu adversário. Esse juiz, por um tempo, se recusou a atendê-la. Mas depois de tanta insistência, ele refletiu consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeite homem algum, farei justiça a essa viúva porque ela está me importunando todos os dias. Se eu não fizer isso, ela vai acabar me cansando. Ele decide atendê-la, não por compaixão ou senso de justiça, mas por estar sendo incomodado. Jesus conclui dizendo: ouçam o que diz o juiz iníquo. E Deus, por acaso, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Esse é o ponto central. A perseverança depende da fé. Quando perdemos a fé, perdemos a força para continuar orando, lutando, esperando. A perseverança não é apenas insistência mecânica. É fé em movimento. É confiança viva de que Deus ouvirá e responderá no tempo certo, da maneira certa. 4 lições poderosas desta parábola. Primeira, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Segunda, a oração perseverante qualifica os nossos pedidos diante de Deus. Terceira, mesmo diante de obstáculos humanos, a fé perseverante move resultados. Quarta, Deus, que é justo e bom, responderá com muito mais prontidão do que um juiz iníquo. A viúva não desistiu, mesmo sendo ignorada diversas vezes. O juiz não a atendeu por respeito, mas pela insistência. E Jesus usa esse exemplo para mostrar que, se até um juiz injusto se rende diante da perseverança, quanto mais Deus, que é amoroso, fiel e justo, responderá aos seus filhos que clamam dia e noite. Mas há um aspecto ainda mais profundo nesta história. Jesus nos convida a olhar além da figura da viúva. Ele nos desafia a imaginar a possibilidade de estarmos no lugar do juiz. E se você estivesse na cadeira de alguém responsável por responder ao clamor dos outros? E se Deus deseja usar você como instrumento de resposta à oração de alguém? Ser resposta de oração na vida dos outros exige preparação, disciplina, humildade e uma profunda consciência espiritual. Exige perseverança em ser canal de Deus. E não apenas alguém que busca suas próprias causas. Não basta apenas orar para que nossas causas sejam atendidas. É preciso também buscar ser alguém que se prepara para ocupar lugares de responsabilidade. Seja na igreja, no trabalho, na família ou em qualquer espaço da vida, devemos representar a justiça, o amor e o cuidado de Deus. Perseverar não é fácil, mas é essencial. A perseverança nos habilita a alcançar o resultado. Muitos desistem antes do fim. Muitos começam com entusiasmo, mas abandonam no meio do caminho. A perseverança é dom e também escolha. É uma força espiritual que move aqueles que desejam não apenas receber bênçãos, mas ser bênção. Jesus nos chama a sermos sal da terra e luz do mundo. Isso só é possível quando deixamos que sua luz brilhe em nós, nos nossos gestos, decisões, atitudes e ações. Ser cristão é mais do que crer. É refletir a glória de Deus em tudo o que se faz. Seja uma função pública, uma atividade simples ou uma posição de liderança. Se Deus te deu dons, talentos, responsabilidades ou sonhos, foi para que você use tudo isso para glorificar o nome dele e edificar os outros. O chamado para perseverar vai além de insistir por algo nosso. Ele envolve também nos colocarmos à disposição de Deus, para que ele use nossa vida como resposta ao clamor de outras pessoas. A perseverança é chave em todas as áreas. Pense em quantas pessoas você conhece que têm bons começos, mas nunca terminam nada. Começam projetos, relacionamentos,
ministérios, carreiras, e depois abandonam no caminho. Isso revela falta de perseverança. A perseverança é o combustível que nos leva até o fim. É ela que nos permite superar obstáculos, resistir à frustração, continuar mesmo quando tudo parece contrário. E no reino de Deus, a colheita só vem para quem planta e continua regando até o fim. Na história da viúva, ela representa todos os que são frágeis diante do sistema, que se sentem impotentes, mas que, pela fé, não desistem. Ela é símbolo da fé inabalável que insiste, que bate na porta todos os dias, que não se cala, que sabe que a justiça virá. E o juiz? Ele representa não apenas autoridades injustas, mas também qualquer estrutura ou pessoa que esteja entre nós e a justiça de Deus. Às vezes, o juiz iníquo é uma porta que parece fechada, uma enfermidade, um processo, uma autoridade, um sistema. Mas nenhum obstáculo resiste à fé perseverante. Deus é justo e responde. Jesus faz um contraste poderoso. Se até um juiz que não teme a Deus atendeu o clamor de uma viúva insistente, quanto mais Deus, que é nosso Pai cheio de amor e misericórdia, responderá aos seus filhos que clamam dia e noite. Mas a pergunta final de Jesus nos confronta. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, será que ainda estaremos perseverando? Será que não teremos nos desanimado no caminho? Essa pergunta é um alerta. A fé que agrada a Deus é aquela que permanece, que não desiste, que continua mesmo quando o silêncio de Deus parece longo. Você pode ser a resposta de alguém. Imagine que Deus quer usar a sua vida, sua profissão, seu testemunho, sua gentileza, sua presença, para responder à oração de alguém. A viúva precisou de um juiz que cumprisse sua função. Hoje, quantas pessoas precisam de um médico temente a Deus, de um professor que ensina com amor, de um policial justo, de um patrão honesto, de um funcionário comprometido? Perseverar é crescer até se tornar essa pessoa. Por isso, a perseverança em oração deve vir acompanhada de perseverança na prática, no estudo, na ética, no amor. Se você quer alcançar grandes coisas, seja no espiritual ou no natural, você precisa aprender a perseverar, não por um dia, mas até o fim. Conclusão. O poder da perseverança em oração não está apenas na insistência, mas na transformação espiritual que ocorre durante o processo. Deus quer transformar quem persevera. Quer moldar o caráter, fortalecer a fé, amadurecer o espírito. E quando o tempo da resposta chega, não recebemos apenas o que pedimos, mas nos tornamos também instrumentos para abençoar outras vidas. Seja como a viúva. Ore, clame, insista, sem esmorecer. Seja como o juiz deveria ter sido. Justo, sensível, pronto para servir. E acima de tudo, confie que Deus fará justiça a seu tempo. Persevere. Porque no tempo certo, você colherá. E a colheita será farta, boa e perfeita, vinda diretamente do coração de Deus.